Boa noite, queridos irmãos, equipistas. Nós somos Cida e Raimundo. Nós temos 44 anos de casados. Temos 30 anos de equipe. Temos 3 filhos, uma nora, 2 genros e 2 netas. Nossa equipe é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, equipe 2 do setor A de João Pessoa, Paraíba. Então é uma alegria a gente poder estar com vocês aqui, mesmo de longe, mas estamos perto. A gente está vivendo um período difícil, um período de isolamento social, e por isso pedimos a Deus, para todos nós, saúde e paz. Especialmente pedimos paz, aquela paz que Jesus ressuscitado desejou aos seus discípulos, que também era um momento de medo, um momento de isolamento da sociedade. Eles estavam amedrontados, estavam escondidos, e Jesus se coloca no meio deles e diz essa oração: a paz esteja com vocês. Então queremos também, nesse momento também de isolamento social, iniciar nossa fala com essa oração: a paz esteja conosco. As equipes de Nossa Senhora são um movimento cuja identidade é a espiritualidade conjugal. Nós sabemos disso. E, como tal, se apoia em 2 aspectos: o da oração, que alicerça a espiritualidade, e o conjugal, que exige a presença dos esposos. Então, oração e casal. Isso é a soma desses 2, vai dar exatamente o que nós vamos conversar hoje sobre. Vai dar oração conjugal, sobre o que nós vamos falar. Na realidade, ao longo deste mês, como orientação da nossa região Paraíba, nós vimos buscando vivenciar a oração conjugal, esse ponto concreto tão importante para nós. No dia 3 próximo passado, já ouvimos Padre Antoniel, sacerdote do Conselho Espiritual da região Paraíba. E ele falou para nós sobre de onde vem a oração conjugal, por que a oração conjugal e para que a oração conjugal. E aí o casal, nosso casalzinho regional, Araceli e Bruno, nos pediram para que a gente desse continuidade e falasse hoje para vocês sobre as dificuldades da oração conjugal e os frutos da oração conjugal. Bem, a gente começaria dizendo que acreditamos que diariamente todo equipista escuta a palavra de Deus, pelo menos o evangelho do dia. Acredito que todos eles escutem a palavra de Deus. Então, escutar, essa ação a gente vive diariamente, mas escutar é apenas o primeiro momento da oração e do culto. Existe um segundo momento, e talvez nesse segundo momento é que a gente falhe, que é exatamente o momento de responder. Responder juntos, não responder individualmente, mas responder o casal. Responder a quem? Responder àquele que fala de seu amor por nós. Ele quer nos ouvir falar do nosso amor por ele. E como a gente vai dizer isso? Naturalmente, usando a nossa linguagem natural de homem e de mulher,
de pai e mãe, de esposo e esposa. Uma linguagem normal, carregada com o peso da jornada familiar. Então, por aí a gente vê que falta alguma coisa na oração conjugal, que é exatamente o segundo momento da oração, que é essa resposta a Deus, o casal responder a Deus. Então, aí surgem algumas dificuldades que alguns casais colocam. Por exemplo, existem dificuldades bem comuns que nós ouvimos muitos casais falarem. Uma das dificuldades é a falta de vontade. E aí Raimundo vai falar um pouquinho sobre isso. A falta de vontade, ter vontade, uma vontade interior. A vontade, como você pode ter uma vontade de comer, uma vontade de beber, que se transforma até numa necessidade. Então, a falta de vontade. Se o casal, se um dos cônjuges não tem vontade de rezar com o outro, isso dificulta. Você podia tomar como exemplo, por exemplo, um cônjuge senta à mesa e diz: eu só vou fazer refeição se você estiver presente. Você arruma 1001 desculpas, vai fazer alguma coisa e não vai presente, passa a hora da refeição, o casal não se alimenta. Isso repetidas vezes durante um período. O que vai acontecer com esse casal? Esse casal vai ter problema de saúde. Ora, então se você também na oração, se um diz ao outro: eu não vou rezar, eu não quero rezar com você, então você pode até orar a Deus, pode até se dirigir a Deus, mas não é uma oração conjugal, não é o casal, porque na realidade, quando eu casei, eu agora formei um, então eu não posso ir para Deus pela metade. Então, por exemplo, tem um ditadozinho que diz: entre dois, se um não quer, não briga, não tem briga. Entre dois, se um não quer, não tem oração conjugal. Então, a oração conjugal depende do querer dos dois, do querer do outro. E nós não podemos forçar o outro a querer. Espero que Deus toque no seu coração para ele querer na hora certa e como Deus deseja. Outra dificuldade muito comum também é a falta de tempo. É muito interessante isso, eu vejo essas desculpas amarelas, desculpa a expressão, não devia ter dito isso aqui, mas está dito, desculpe. Mas essas desculpas, a gente dizer: eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para ir para a igreja, eu não tenho tempo para rezar, porque o movimento já bota a noite de oração, mutirão, isso e aquilo outro, então enche a minha vida e eu tenho minha família para tomar conta. Mas na realidade, não é a família para tomar conta, ele quer tempo, e muitos de nós, para olhar o WhatsApp, para ver as mensagens, ver uma série de coisas, às vezes, muitas vezes, em muitas pessoas, coisas sem nenhum valor humano, nenhum valor teológico, nenhum valor cristão, nenhum valor humano. São, às vezes, bobagens e a gente perde tempo vendo isso. Então, a gente se dedica muito tempo, e você observa, é até um problema de saúde pública, essa história do uso do WhatsApp, uso do computador excessivo. Aí diz: mas Raimundo, o WhatsApp é inútil? Não, tem uma fundamental importância para o trabalho, desde que seja usado para o trabalho. Então a gente não pode usar como desculpa falta de tempo, nós faltamos prioridade, nós não temos prioridade interior, disponibilidade interior para rezar. Isso é o que falta em muitas pessoas. Também faltou, quando nós falamos aqui, Círia Raimundo fala, nós falamos primeiro de nós, depois a gente fala para vocês, mas da nossa vida que nós estamos passando. Outro bem interessante, também outra dificuldade, são os obstáculos materiais que envolvem a vida do casal e da família. É muito interessante a gente ouvir dizer, de modo geral, a rotina, a fadiga. Às vezes eu tenho que ir uma viagem, eu tenho um passeio, eu tenho que levar os filhos para andar de bicicleta na praia. Lógico que tem, todo mundo tem que fazer isso. Mas a gente tem que dar prioridade. Se nós temos uma vida de oração, se nós somos um casal que estamos sempre na presença de Deus e que aceitamos a companhia de Deus,
essas dificuldades elas se tornam tão vulgares, tão pequenas, tão insignificantes, que às vezes até a gente vê, olha, quanta bobagem eu fiz por conta de uma bobagem, de uma coisinha dessa. Outra dificuldade bem comum e que a gente também já se coloca nela é o fato de serem duas pessoas. Isso aí é uma outra dificuldade. Nós vemos que as duas pessoas elas têm diferente cultura, diferente formação, nós temos diferentes origens, um é urbano, o outro é rural. Então tudo isso mostra diferença. Um é carismático, o outro é mais contemplativo. Mas na realidade o Deus é único, é um Deus só. Esse é que é importante para nós, é que nós temos um Deus. E é para esse Deus que nós somos, que nós nos dirigimos. Deus, quando Ele nos fez pessoas diferentes, Cida e Raimundo são pessoas diferentes, mas são pessoas complementares. Ele juntou essas pessoas e lá diz que formam uma só carne, um só. Então nós somos um. E essas diferenças, o que falta em mim, o Y que falta na minha oração conjugal, tem na oração da Cida. O X que falta na oração conjugal da Cida, tem na minha oração. Então, nós nos complementamos e nós nos complementando, nós formamos essa unidade que Deus quer. Nós formamos essa bela, vamos dizer assim, presente, pérola que Deus colocou no mundo, que é o casal. E esse casal, quando ele procura as suas diferenças, complementando um ao outro, ele mostra esse poder de Deus, essa graça de Deus no meio onde nós estamos. Eles apresentam esse Deus, amor, no meio da sociedade em que nós vivemos. É interessante que a gente falando para vocês, parece que para a gente isso aí tudo é fácil. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma maturidade e a gente pode hoje falar que nós vivemos essa oração conjugal de forma tranquila, sábia, com fé. Mas nós também, com humildade, mas nós também tivemos muitas dificuldades no início da nossa caminhada para viver a proposta das equipes Nossa Senhora. Como muitos de vocês, especialmente em relação aos pontos concretos de esforço. E eu digo assim, para mim e para a Cida, era muito mais difícil do que para Raimundo. Então, para mim, parece que eu travava, eu não conseguia falar, eu me sentia obrigada. Então, e isso me distanciava de Raimundo. Isso a gente se aborrecia. Ele estava sempre me chamando para a oração conjugal e eu dava desculpa. Só que eu comecei a entender que o que eu estava fazendo, as minhas ações eram ruins para o meu casamento. Então eu comecei a refletir sobre os pontos concretos de esforço e passei a entender esses pontos concretos de esforço como um investimento para o nosso casamento, para o meu casamento. Até porque eu queria terminar e envelhecer junto com Raimundo. Eu não queria perder Raimundo, eu não queria perder minha família. Então, eu entendi que os pontos concretos de esforço eram um investimento para a nossa vida, para o nosso casamento e não obrigações a serem cumpridas. E a partir daí, na nossa vida como equipista, como casal, como pais, foi melhorando. Porque eu queria ser uma melhor pessoa, eu queria ser melhor esposa, eu queria ser melhor mãe. E para isso eu precisei me esforçar. É claro que a nossa oração conjugal, hoje, ainda enfrenta algumas dificuldades, porque nós não somos perfeitos. Mas todos os dias a gente se esforça. Mas hoje a gente se sente bem à vontade de rezar um pelo outro, rezar pelos filhos, por cada um dos membros da família. Então, ela pode ser simples, uma coisa que é complicada pode ser simples. Quando eu peço pela saúde de Raimundo, ele pede pela minha saúde, nós estamos vivendo oração conjugal. Eu entendo que a Cida teve a humildade de reconhecer essa falha dela, essa falta dela na espiritualidade conjugal. E eu também, ela disse que eu tinha menos dificuldade, mas também não eram essas coisas, essas belezas todas não. Eu tinha também as minhas dificuldades. Uma vez eu
lia as revistas Veja, Isto É, os jornais, e isso me deixava intranquilo pelas coisas erradas que eu via, por reportagens que eu não concordava. E um dia eu fiquei com raiva, joguei tudo fora e entrei em casa. Na entrada lá de casa tinha uma Bíblia numa estante. Eu digo, eu vou ler esse livro, cheio de poeira. Comecei a ler, teve dificuldade tremenda, eu não entendia, era difícil entender, as coisas não batiam, eu não aceitava, não acreditava aquelas coisas, procurei uma pessoa para me ajudar, a pessoa não soube me ajudar, e encontrei um cidadão da igreja, da Assembleia de Deus, e ele me deu um guia para eu passar a ler a Bíblia num ano. Eu fiz a leitura, marquei a Bíblia toda, e no outro ano eu voltei a estudar a Bíblia, fui começando a entender. Fui participar do estudo bíblico, procurei um estudo bíblico, e nesse estudo bíblico depois eu comprei um material, o Novo Testamento, comentado versículo a versículo, também fui estudar esse documento, só que isso me deixou radical. Eu fiquei, fazia pena, eu não sei como a Cida não me mandou embora naquela época. A mãe dela, uma santa, dizia, seu marido vai virar protestante, ela dizia para mim. E assim eu fui, e Deus nos ama muito, foi nos moldando aos poucos, eu fui enxergando que eu era radical, que eu podia mudar, que eu devia mudar, e eu fui mudando, e hoje eu cheguei num ponto em que hoje eu me considero um bom marido, sim, um bom esposo, eu tenho uma excelente esposa. Tem dificuldade? Tem, porque eu sou humano, mas nós nos amamos e nós procuramos testemunhar a Deus onde nós estamos. Os nossos filhos acham que nós testemunhamos Deus onde estamos, e eles nos estimulam muito, e nós vamos assim caminhando, e muito felizes com as nossas deficiências, mas com os nossos propósitos de melhorar. A gente sabe que não é num passe de mágica que os casais vão de repente começar a viver essa oração conjugal. E tem que levar em conta que a gente leva em conta o estado de espírito de cada pessoa, a necessidade, a maturidade humana, espiritual, a questões de timidez, de bloqueios. Então, há muitas coisas que realmente que atrapalham. Mas aí a gente não pode se acomodar isso aí, deixar passar. O que importa é que a gente tem que superar esses bloqueios. E aí se colocando em estado de oração, deixando exatamente que a fé ultrapasse os melindres conjugais que afetam a vida do casal. Nós falamos sobre as dificuldades da oração conjugal e vamos ver agora os frutos da oração conjugal. Os frutos que o casal colhe quando vivencia a oração conjugal. Cristo diz em Mateus 6,33: procurai o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, procurar o reino de Deus. Aí está o segredo para colher os frutos da oração conjugal. Procurar o reino de Deus. Um dos frutos da oração conjugal que nós podemos colher é encontrar Cristo e integrá-lo em nossa vida. Para a gente encontrar Cristo é muito fácil, porque ele se deixa encontrar, ele vem ao nosso encontro, nos procura para que a gente esteja com ele. Mas, por exemplo, a gente vê que em São Paulo diz, lá em Gálatas 2,20, diz: já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ora, para isso, Cristo procurou Paulo, mas Paulo também se deixou encontrar por Cristo e procurou absorver os seus ensinamentos, as suas orientações e viver segundo a vontade de Cristo. Então, quando nós temos como procurar o reino de Deus, e procurar o reino de Deus é chegar a Deus, é encontrar Deus na oração. E isso, o casal, ele vai aos poucos acumulando essas informações, a vivência com Cristo, a convivência com Cristo, e nessa troca de encontros,
o casal muda a sua vida, ou seja, o casal faz do evangelho a sua orientação de vida para o dia a dia, para a criação dos filhos, para a condução do lar e para a condução do seu casamento, da sua vida conjugal. Outro fruto, não menos importante, é ver o rosto de Cristo no nosso cônjuge. É muito simples isso, vamos dizer assim, a gente vê o rosto de Cristo, eu acho que até quase que uma obrigação nossa. Por quê? Porque o meu cônjuge é filho de Deus, é querido por Deus, é amado por Deus, então eu tenho mais do que, vamos dizer, motivos para ver nele o rosto de Cristo. E vendo nele o rosto de Cristo, e vendo nele, vivendo com ele os momentos de oração, os momentos de intimidade, os momentos de conjugalidade no dia a dia, nós assim vamos transformando aquele rosto, que muitas vezes era um rosto até um pouco deformado, e a gente vai lapidando, vai remoldando, fazendo com que ele realmente pareça com Cristo, que ele é o próprio Cristo. Mas isso é preciso que os cônjuges se ajudem nessa caminhada. Outro fruto, estar em paz e com alegria em família. Aqui nós temos uma coisa assim, muito importante. A família está em paz, o casal está em paz. E a oração, ela dá essa paz. A paz esteja convosco. A oração leva os filhos a verem nos pais um caminho seguro, a verem nos pais o porto seguro deles. Eles se sentem sólidos, tranquilos, quando os pais rezam juntos, quando os pais dão um testemunho. E os próprios pais passam a ter uma vida tranquila, uma vida serena, uma vida de respeito, de admiração. Então, a oração gera um ambiente de harmonia, um ambiente de alegria, em que uns se preocupam com os outros, a preocupação de um é a minha preocupação, então gerando essa alegria, gerando essa harmonia. Então a família vive em paz. Então esse é o fruto da oração. Os pais oram e os filhos recebem esse fruto exatamente pelo testemunho, pelo modelo dos pais. João Paulo II chamava esse ambiente de igreja doméstica. A nossa pequena eclésia, como a gente no movimento está sempre trabalhando com a eclésia, então a nossa pequena eclésia. Um outro fruto é que a oração conjugal nos faz abrir aos outros, nos faz abrir à igreja. A gente enlarguece o nosso coração, a gente se abre para a vida. Deus não é solidão. Quando nós falamos Deus é um só, não. Deus é uma relação. Deus não é só, Deus é uma trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Uma trindade que se relaciona, que estão sempre em comunhão. Então, o casal, quando ele tem como fundamento da sua vida a oração, quando Jesus é o foco da sua vida, então o casal tende a se abrir para os outros, tende a abrir a sua casa para a hospitalidade, para a caridade, para o amor. Então o casal não se fecha no seu mundo, pelo contrário. Então a gente pode dizer que estabelecendo essa questão de fechar e abrir, então nós podemos exemplificar com dois elementos, uma flor e um legume. Então nós temos a rosa e o repolho. O repolho, ele nasce aberto e com o tempo ele vai fechando. Então muitos casais, no início do seu casamento,
tem essa abertura, vive a sua vida de forma, vamos dizer assim, de muita alegria, com muitas pessoas, mas sem espiritualidade. O dia a dia da vida, com as dificuldades que a gente tem, então, às vezes, muitos casais vão se fechando, porque não conseguem superar as provações. E há o casal rosa, eu diria o casal repolho e o casal rosa. O casal rosa, no início, ele está quieto, eles vão caminhando ainda, vão se conhecendo, ainda fechados em si, mas cada dia que passa, o conhecimento, a conhecer a alma do outro, conhecer a espiritualidade do outro, quando a gente vê no outro o rosto de Cristo, então nós vamos conhecer a sua espiritualidade e aí o casal vai se abrindo. Então, com o tempo ele se abre, e se abre para a família, se abre para o mundo, se abre para a igreja, para os amigos. Então, sejamos casais rosa. Atravessar com fé as provações. Essas provações, elas são existentes na nossa vida de várias maneiras, elas surgem, mas a gente queria dar um testemunho desse momento que nós estamos vivendo, essa dificuldade de saúde, e nós nunca culpamos Deus por isso, nós nunca nos desesperamos por isso, nós sempre temos a esperança de que vem dias melhores e que Deus está com a gente, Deus nos ilumina. Nós, nas nossas orações, agradecemos a Ele pela vida, por estarmos aqui. E em momento nenhum a Cida desesperou, eu também não me desesperei. E seja feita a vontade de Deus. E como Deus nos ama e quer o melhor para nós, com certeza a vontade dEle é o que é bom para nós como casal. Isso nós agradecemos por ter a oportunidade de, sempre em oração, nós dois nos encontrarmos com Deus para agradecer e aprender a superar essas dificuldades. Valorizar o sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio foi instituído por Jesus, e nele significa a presença de Jesus no nosso meio, representado por esse sacramento, nesse sacramento. E a oração, ela nos abre, nos prepara para a gente receber as graças que Deus tem para nós e nos oferece gratuitamente no sacramento, pelo sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é uma verdadeira fonte de graça para o casal, para os filhos, para a família e para a sociedade. Bom, pessoal, iniciando a conclusão da nossa fala, a gente ia estudando esse material, nós encontramos uma frase do Padre Cafarel, que lançando um desafio aos casais, quando ele disse da seguinte forma: o casal equipista reza pouco, reza mal e não reza junto. Então isso caiu bem na nossa cabeça. Será que a carapuça serviu para a gente, serve para a gente? Então estamos falando em oração. Nesse mês de maio todo está envolvendo a oração conjugal. Então acredito que a nossa resposta a esse desafio que o Padre Cafarel coloca para a gente é que a gente responda de uma forma positiva, que a oração conjugal a partir de amanhã seja o nosso foco, para que a gente possa desfrutar de todas essas coisas boas que Raimundo colocou, que são os frutos da oração conjugal. Como é que a gente pode responder a Deus através da oração conjugal? Nós falamos que o primeiro momento da oração é a escuta e que o segundo momento é a resposta a Deus. Deus quer nos ouvir. Como é que a gente pode, então, responder a Deus? Através da oração verbalizada, dessa oração que a gente
prepara, que já foi colocado aqui, que acende uma vela, que põe uma imagem. E a maneira de Tobias, como no texto de Tobias, que o padre Antônio inclusive citou no dia 3, que Tobias convida a sua esposa Sara para orar. E ele diz da seguinte forma: irmã, vamos orar para que o Senhor nos conceda a sua misericórdia e salvação. Então, a gente ter esse espírito, vamos orar. Então, um cônjuge convidar o outro para isso, para que Deus nos proporcione alegrias, mesmo com dificuldades, porque a paz não significa a ausência de dificuldade, a ausência de provações. As provações elas vêm, mas a oração nos dá uma paz evangélica. A paz prepara a gente para vencer, para passar pelas provações sem quedas. E mesmo que caia, a gente consegue levantar. Então, através dessa oração, que é comum, com um convidando o outro para orar, um agradecendo a Deus pelo outro, pedindo pela vida do outro, pela vida da família, dos filhos. Mas também existe outra forma de responder a Deus. É através da nossa vida cotidiana, através do nosso papel de esposo, de esposa, de marido e mulher, através da nossa missão de pais, vivendo o nosso contexto doméstico, da casa, das refeições, das despesas, da educação. Então, essas atividades todas, quando elas são realizadas com amor, com o coração, tendo sempre Jesus como foco do nosso objetivo, da nossa vida, essas atividades se tornam também uma oração. O casal está em paz, o casal junto, realizando a atividade e realizando com amor, com prazer, isso também é oração. Então, trabalho e oração, trabalho com amor e oração também caminham juntos. Então, essa é o que a gente pode dizer, como o padre Cafarel colocava, a nossa Bíblia doméstica. Então, vamos ter exatamente, orar também, usar o nosso dia a dia, torná-lo também uma oração diária, cotidiana. Concluindo, gostaríamos de deixar alguns versos que falam do pensamento de Deus sobre o casal, para refletirmos em casal durante esse mês da nossa vida. São as palavras do escritor francês. Diz o seguinte: Deus diz, casal cristão, tu és o meu orgulho e a minha esperança. Minha criatura bem amada, minha testemunha privilegiada. És o portador da minha reputação, da minha glória. Tu és para o universo a grande razão de esperança, porque tu és o amor. Essas palavras a gente pode vê-las lá no livro de Gênesis, semelhante a isso. Essa criação, quando Deus cria o homem e a mulher, Ele cria a sua semelhança. Então isso nos anima, nos convida a partir de agora, se alguém já perdeu algum tempo, a partir de agora recuperar esse tempo, lembrando que nós somos essa grande esperança de Deus, porque nós somos o amor, onde estamos, aí nós representamos, apresentamos e testemunhamos o amor de Deus pela humanidade. Bom, pessoal, a gente se despede de vocês, mas antes gostaríamos de dizer que esse material que a gente utilizou, as dificuldades do amor conjugal, os frutos da oração conjugal, então cada um pode aprofundar, fizemos somente um resumo, e cada um pode aprofundar no livrinho a oração conjugal das equipes Nossa Senhora. Lá tem muito mais material, há também os testemunhos de casais sobre a oração conjugal. Então nós pediríamos que vocês procurassem aprofundar esse tema, que na realidade só vai fazer bem a nossa vida, ao nosso casamento, a nossa família. E aí a gente despede com o nosso
abraço e pedindo as bênçãos de Deus para vocês. E aí devemos concluir isso com a oração das equipes Nossa Senhora, e cada um pode, que está nos ouvindo, rezar junto conosco. Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. O seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos, despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido a nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O poderoso fez em mim maravilhas, e santo é seu nome. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rogai por todos os brasileiros, rogai por todos que estão nos hospitais, rogai pelos equipistas que estão enfermos com a Covid-19.